Olá, está começando mais um Viver Ciência, o programa que mostra as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Transpor a distância entre a produção do conhecimento e a sua aplicação nas práticas clínicas. Esse é o objetivo da chamada tradução do conhecimento, que é tema da pesquisa coordenada pela Rejane Faria Ribeiro Rota, professora do Departamento de Cirurgia e Medicina Oral da Faculdade de Odontologia da UFG. Ele está aqui no estúdio para falar sobre o assunto junto com Alexandre Belotti Ferreira, que é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial, integrante do estudo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Bruno, pela oportunidade, que a gente, inclusive, elogia essa iniciativa da TV UFG. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade da gente abordar um pouco mais esse assunto. Ok, fiquem à vontade. Processo de tradução do conhecimento para a prática baseada em evidências, uma investigação no campo da implantodontia. Este é o nome da pesquisa que você vai conhecer a partir de agora. A tradução do conhecimento para a prática baseada em evidências, uma investigação no campo da implantodontia. O objetivo dessa pesquisa é investigar, analisar o impacto dos diferentes métodos que geram o conhecimento, na prática clínica ou na prática de profissionais implantodontistas, que é uma especialidade da odontologia. A pesquisa utiliza um método chamado translacional, que investiga em que proporção o conhecimento científico causa mudanças positivas no comportamento de profissionais. É como você pode aprimorar os investimentos do país nos métodos que mais rapidamente possam promover as mudanças em qualquer prática. No nosso caso, da implantodontia, que é uma das áreas dentro da odontologia que teve o maior avanço científico e tecnológico, Lembrando que o nosso país ele está numa busca incessante de transformar esse conhecimento em tecnologia e em inovação, para a gente sair dessa fase de só produzir o conhecimento e colocar na prateleira, de transformar isso em algo que muda o país, que ele sai do status de copiador para o status de produzir tecnologia, produzir inovação e deixar um pouco a sua dependência de outros países que estão mais avançados nesse sentido. Bem, a gente começa agora o nosso bate-papo. Professora, eu pergunto para a senhora o que significa em linhas gerais o termo tradução do conhecimento e como se dá esse processo. Então, Bruno, traduzir o conhecimento em qualquer campo da ciência significa fazer com que o processo em que o conhecimento científico passa efetivamente a ser utilizado naquele campo que está se estudando. Isso pode ser na saúde, isso pode ser na agronomia, isso pode ser na pedagogia, em qualquer espaço onde um conhecimento científico ele é gerado. Por que a tradução do conhecimento ela é importante na área da saúde? Então, a tradução do conhecimento, ou a investigação deste processo de tradução, originou a chamada pesquisa translacional. E essa pesquisa ela tem uma importância significante exatamente pelo desdobramento que a tradução do conhecimento produz na saúde. Porque uma vez traduzido o conhecimento, gera-se uma mudança de comportamento do profissional. Essa mudança de comportamento, em geral, ela estimula a inserção da pesquisa ou dos resultados da pesquisa na sua prática. Isso pode resultar em redução de custos, em redução de riscos, em utilização de procedimentos de maneira mais apropriada, e isso constitui-se a prática baseada em evidência, que é uma busca hoje permanente em qualquer política pública de saúde, em especial, lidando com a coletividade. Ok, daqui a pouco a gente continua com o assunto, eu vou conversar com o Alexandre também. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook, acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar a odontologia. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. A ciência é viva quando ela faz sentido para a comunidade onde ela se aplica.
quando ela tem conexão com a realidade, quando ela ajuda a comunidade a resolver os seus problemas. O Viver Ciência está de volta com a presença da Rejane Faria Ribeiro Rota, que é doutora em odontologia, e do Alexandre Belotti Ferreira, que é doutorando em ciências da saúde. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de melhorar a qualidade de procedimentos no campo da implantodontia, minimizando os riscos e efeitos adversos das condutas clínicas dos profissionais da área. O que é implantodontia? Vamos saber agora, a partir da reportagem. A implantodontia é uma especialidade da odonto que oferece reabilitação oral e estética ao paciente que sofreu perda de dentes, por motivos de cárie, problemas na gengiva e até mesmo acidentes. Além disso, auxilia na fonética, recuperando a dicção prejudicada pela perda dentária. A implantodontia, ela vem com um pino, como se fosse, a gente chama de fase cirúrgica, onde nós vamos instalar um implante dentário. No caso, aqui um pino macromodelo, onde esse pino ele vai funcionar como se fosse a raiz do dente. Após o processo que nós chamamos de osseointegração, que seria a formação óssea ao redor desse implante, nós vamos confeccionar uma prótese como se fosse um dente. Vamos instalar um componente protético e sobre esse componente protético nós vamos moldar, colocar um provisório para que esse provisório dê o formato da gengiva, a estética, veja o que o paciente, qual é o anseio do paciente. E depois da gengiva totalmente já configurada, chama perimplante, esteja configurado, nós vamos instalar a coroa de porcelana sobre esse dente, no intuito de restabelecer um dente do paciente ou mesmo a boca inteira desse paciente. O pré e o pós-operatório são bem simples e, segundo especialistas, o procedimento é menos complexo que outras intervenções cirúrgicas, como a extração, por exemplo. O princípio é um paciente que tem que ser saudável, que a gente chama asa 1, onde ele tenha condições fisiológicas de realizar o procedimento como se fosse uma extração simples. Então é um procedimento que muitas vezes não traz sangramento, muitas vezes hoje a gente não precisa nem suturar, a gente faz a cirurgia sem o corte, é difícil falar, mas sem fazer o retalho, então é uma cirurgia minimamente invasiva. E a gente continua o nosso bate-papo. Professora, o projeto EI fala em estreitamento de laços entre produtores de conhecimento e quem aplica na prática clínica. Ainda existe hoje uma certa distância entre esses dois meios, né, de área, de implantes dentários. Explique para a gente como é que funciona na prática essa questão. Então, esse distanciamento entre a produção do conhecimento científico e a aplicação na prática clínica sempre existiu. E acreditava-se que a disseminação desse conhecimento, como vem acontecendo, a internet foi um dos aceleradores desse processo, né? Seria suficiente para que você produziu, publicou cientificamente, pronto, os profissionais já vão ter acesso, ou tendo acesso, já vão mudar a sua prática clínica. E, na verdade, a pesquisa translacional, ela está mostrando que isso não acontece assim. Que existem fatores que apresentam ao indivíduo ou ao profissional essa necessidade de mudança, existem outros fatores ou métodos que dentro desse processo fazem com que eles mudem, e existem outros fatores ou métodos que mantêm aquela mudança na prática deles. E esses métodos, eles se alternam, nunca são os mesmos para cada indivíduo. Essa distância, ela sempre existiu e hoje existe uma necessidade iminente de se conhecer melhor como que se dá esse processo, para que produtores do conhecimento possam usar de maneira mais efetiva os métodos, direcionando para que essa tradução do conhecimento para a prática clínica seja acelerado, independente dos níveis de formação, na graduação, na pós-graduação lato e estrito sensu. E falando das falhas nesse processo, Alexandre, quais são as principais ainda cometidas na utilização de evidências científicas na prática clínica, né, e no que elas podem resultar? Fala um pouco a respeito desse assunto. Então, Bruno, na verdade, acredito que a maior falha está exatamente na não utilização dessas evidências científicas na prática do profissional. Isso pode trazer várias consequências, como uso indevido de alguns procedimentos, ou um planejamento mal elaborado, solicitação de exames desnecessários, que traz custos desnecessários para o paciente ou
para o sistema de saúde como um todo. Então, na verdade, a prática baseada em evidência pode exatamente trazer um benefício direto tanto para o paciente, como para o profissional e como para o sistema de saúde como um todo. A nível de capacitação, professor, o que os profissionais da área podem ou devem fazer para manter, então, essa prática sempre atualizada? Então, Bruno, a gente não tem uma receita pronta, né? Porque realmente isso, como eu te disse, é um processo dinâmico e eu acho que se eu pudesse te dar a resposta mais exata possível, o maior investimento na pesquisa translacional para que a gente pudesse conhecer melhor como que esse processo de traduzir o conhecimento científico para a prática clínica, ele acontece e que esses métodos que sejam mais efetivos para essa tradução possam ser olhados com mais cuidado durante a formação desses profissionais, quer seja na graduação, quanto na pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, a nível de especialização. É que é o papel da academia em si. É o papel da academia, né? E acho que não apenas da academia, mas também, porque especificamente na odontologia, nós temos instituições associações de classe que são responsáveis pela formação de especialistas também. E essas associações, elas não têm um vínculo acadêmico e nem são avaliadas quanto à qualidade do ensino que está se realizando ali dentro. Então, acho que tem que haver, inclusive, uma preocupação no monitoramento da qualidade desses especialistas que estão sendo formados. Porque eu acho que isso tem um impacto importante, especialmente nas especialidades. E quais foram os critérios utilizados, Alexandre, para a escolha desses especialistas analisados na pesquisa que a professora acabou de citar aqui para a gente? Como a gente está trabalhando com o estímulo ou com os métodos que pode proporcionar a prática baseada em evidência, é que esses profissionais tivessem uma contextualização, uma ideia e uma rotina de estímulo quanto à prática baseada em evidência. E esses profissionais, eles tiveram a oportunidade de, durante a sua formação, participarem de um projeto de pesquisa que contava com um grupo internacional que tinha uma experiência grande em prática baseada em evidências. E mais ainda, como o objetivo era estudar esse processo, entender esse processo de tradução do conhecimento, um grupo que tivesse como formação o mestrado e o doutorado, ou seja, uma formação adicional ou em mestrado ou em doutorado, porque entendemos que assim ele se expôs mais a métodos ou a esse processo de tradução do conhecimento. Os resultados até o momento já estão sendo satisfatórios? Fala um pouquinho a respeito disso. Nós esperávamos que algum tipo de mudança no comportamento havia ocorrido desses profissionais, o que foi encontrado. Mas uma coisa interessante é que a gente esperava que um ou outro método, a leitura de artigo científico, ou a troca com o colega, ou o congresso fosse ser elencado como principal desencadeador da mudança de comportamento e aplicação daquele conhecimento na prática clínica. E assim, para nossa surpresa, foi o relato de que o que acontece para todos os que foram entrevistados é que todos os métodos funcionaram de maneira conjunta, dinâmica, que não foi um ou outro, que cada um teve o seu papel. E isso veio reforçar até uma das teorias da pesquisa translacional, que é exatamente aqueles elementos que eu te falei, o que apresenta, o que desencadeia e o que mantém. Esse ciclo a gente evidenciou no relato das entrevistas. Daqui a pouco, no Viver Ciências, os nossos entrevistados vão responder mais perguntas. Desta vez, com a participação de um especialista. Continue com a gente volta já já. É muito comum na ciência a citação, porque a ciência é um processo cumulativo de construção teórico a partir dos experimentos empíricos. Então, quando alguém vai construir um conhecimento novo, ele cita o conhecimento anterior ou conhecimentos paralelos que estão sendo obtidos e ele, nessa citação, ele coloca nome, onde, quando
e como foi feita aquela afirmação. A citação ela é controlada pelas normas brasileiras da ABNT, as normas brasileiras que regulam, vamos dizer assim, a comunicação científica. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa Processo de Tradução do Conhecimento para a Prática Baseada em Evidências, uma investigação no campo da implantodontia. Quem vai fazer perguntas agora sobre a pesquisa é o Dr. José Luiz Leles, que é cirurgião dentista. É bem evidente que nos últimos anos houve uma massificação dos cursos de formação na área da implantodontia. É possível identificar alguns pontos críticos que estejam influenciando a qualidade da tradução da informação, a tradução do conhecimento e que viciam o processo de aprendizagem? Alexandre, por favor, responda. Então, realmente tem ocorrido essa massificação dos cursos de formação, dos cursos de especialização, o que também é muito marcante especificamente na implantodontia e muitas vezes estimulado pela parte comercial, pelo estímulo financeiro. E, na verdade, o que a gente traz com essa pesquisa é uma preocupação, ou que a gente reforça com essa pesquisa, uma preocupação com a formação que esse profissional está tendo, ou seja, com aqueles métodos que têm sido utilizados, com a forma com que esse profissional vem sido formado no sentido de ter uma prática baseada em evidências ou de realmente buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento profissional e mais ainda não só especificamente técnica, nessa formação técnica, mas numa formação também um pouco mais humanista, porque a prática baseada em evidências, um dos seus componentes é a percepção, a vontade, a necessidade individual de cada paciente. Então, o que nos preocupa com essa massificação e que também vai haver uma contribuição desse nosso estudo é exatamente nisso, nesse processo de formação e de que forma esse processo de formação vai refletir a longo prazo na sociedade, no paciente. O José Luiz tem mais uma pergunta. Qual seria a melhor estratégia para tornar concreta a evidência científica na conduta profissional, que frequentemente é ditada pela própria vivência clínica? Professora. Então, eu acredito que até o maior conhecimento, valorização e investimento na pesquisa translacional seria uma estratégia muito importante. Porque a partir do momento que as instituições formadoras, quer sejam elas universidades ou associações de classe, mas as instituições formadoras de profissionais na saúde, a partir do momento que elas conhecem melhor o processo de levar para a prática, de fazer uma mudança comportamental do profissional, para ele usar no seu cotidiano a busca de evidências para a sua tomada de decisão, eu acredito que a gente vai conseguir um resultado dessas tomadas de decisões muito mais baseado na evidência científica do que na própria opinião do próprio profissional ou de colegas que ele busca para a tomada de decisão. Como é possível fazer pesquisa relacionada à odontologia na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Hoje, a partir do primeiro ano, o aluno já pode participar de o que nós chamamos de uma iniciação à pesquisa júnior, que é o programa Jovens Talentos, que hoje ele é promovido pela CAPES. Então, nesse programa, o aluno, em meados do primeiro ano, no curso da odontologia, ele faz uma prova e, uma vez selecionado, ele integra grupos de pesquisa junto com alunos que já fazem a iniciação científica propriamente dita, alunos de mestrado, doutorado, sob orientação de um dos docentes da casa. A iniciação científica mesmo, até por regras do próprio CNPq, ela inicia a partir do segundo ano do curso. Então, aqui nós temos, por exemplo, hoje o curso de especialização em ortodontia que está em curso na faculdade. Nós temos também curso de especialização em implante e outros que têm sido ofertados eventualmente na casa. Então, a pós-graduação estrito sensu na Faculdade de Odontologia compreende o mestrado e o doutorado. Nós temos 4 linhas de pesquisa no mestrado e doutorado em odontologia.
Essas 4 linhas de pesquisa integram uma área de concentração só, que é a clínica odontológica. Alterações do sistema estomatognático, desempenho de materiais odontológicos, perspectivas e odontologia clínica ou saúde bucal coletiva. Essas pesquisas voltadas também ao serviço público são compreendidas na linha de pesquisa a saúde bucal coletiva e também na perspectivas e odontologia clínica. Geralmente o edital ele é publicado em outubro, é divulgado outubro, novembro de um ano e as provas realizadas em dezembro. Para entrar no mestrado, o cirurgião dentista tem que submeter toda uma documentação que inclui o currículo vitae no modelo Lattes, que é o modelo do CNPq, e um pré-projeto de pesquisa, que ele deve fazer com base no seu conhecimento e mesmo em alguma outra experiência que ele tenha tido em pesquisa na graduação. E para entrar no doutorado, o aluno tem que já apresentar um projeto mais consistente de pesquisa, porque nós entendemos que ele já teve a formação do mestrado, ele já sabe mais os caminhos da pesquisa. Temos 3 exames, 3 provas. Um é o exame da língua inglesa, porque a língua inglesa hoje ela é quase que a primeira língua na ciência odontológica, nós não podemos prescindir dela. Nós temos o exame oral, em que o candidato argumenta sobre a sua escolha pela pós-graduação e o projeto de pesquisa ou pré-projeto apresentado. E nós temos o exame do currículo vitae, onde é avaliada a vida pregressa do candidato com relação às atividades que ele já fez, os cursos e também a produção, a apresentação de trabalhos em eventos, publicação de artigo, por exemplo. Bem, agora eu quero aproveitar para agradecer a participação de vocês dois, e deixar um espaço para considerações finais. Eu começo com o Alexandre, fique à vontade. Bom, eu queria ressaltar que durante o meu mestrado foi desenvolvida essa primeira etapa do projeto, que ofereceu essa base metodológica e teórica para a gente desenvolver as próximas etapas durante o doutorado. E essas etapas nós vamos trabalhar com um grupo de especialistas em implantes dentários que cursaram essa especialização na Faculdade de Odonto da Universidade Federal de Goiás. E esses profissionais vão ser investigados quanto ao seu conhecimento e quanto à sua prática clínica no momento prévio. Após essa investigação inicial, nós vamos fazer uma parte de intervenção em que métodos de tradução do conhecimento vão ser utilizados com esses profissionais e após a utilização desses métodos, nós vamos investigar novamente o impacto deles no conhecimento, se teve alguma mudança no conhecimento desses profissionais e através de observações no ambiente de trabalho se houve mudanças de comportamento desses profissionais. Professora Regiane, obrigado pela participação, fique à vontade. Bom, a gente que agradece essa iniciativa brilhante da TV UFG, eu acho que isso estimula muito tanto o pesquisador quanto os alunos, e ajuda na divulgação dessa informação que está sendo gerada e que é para a sociedade, e por ela. E eu finalizo também chamando a atenção da grande oportunidade que essa pesquisa está nos dando de levar essa metodologia, inclusive além do Brasil, existe o interesse da Universidade de Malmö em replicar essa metodologia numa população de especialistas suecos. Então a gente deixa aqui o convite dos especialistas que forem consultados a participarem para que estejam abertos a ela e agradecer de antemão todas as parcerias que foram possíveis através dela, inclusive da professora Vânia Marcelo, que é co-orientadora do projeto também. Obrigada. Muito obrigado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.